Então veja só, tá aqui a questão 486, pequenininha, coube aí sem maiores extravasamentos, né, no nosso espaço. É uma questão que eu ranqueei como baixa, mas que apesar disso vai permitir um debate interessante sobre cultura, patrimônio cultural, vai te ajudar a construir um repertório sobre o tema, vai permitir que a gente entenda algumas questões que estão associadas, por exemplo, a Brasília, que é o tema da questão. Tá bom? Então, o texto como é de costume aqui no canal, a gente começa fazendo a leitura da referência bibliográfica Silva FF, não conheço, as cidades brasileiras e o patrimônio cultural da humanidade. Quando eu digo que eu não conheço, tá, gente? De repente você está chegando aqui pela primeira vez no canal, é porque eu, como professor aqui da área de linguagens, vou fazer essa questão de cultura, de patrimônio, eu não sou, né, o conhecedor a fundo do tema patrimônio cultural, conhecendo nas minúcias seus autores. É diferente se tivesse aí um Machado de Assis, um Olavo Bilac, um José de Alencar, alguma coisa da minha área, tá? Então não sei se o FF Silva é dos nomes mais conhecidos no estudo do patrimônio cultural da humanidade e as cidades brasileiras. Claro que ele tem sua relevância, eu não estou querendo com isso diminuir a importância do autor, não. São Paulo, Peirópolis, 2003, portanto a referência biográfica não me disse muita coisa, então acredito que para os alunos também não tenha sido tão relevante. Então veja só, a cidade apresentada, que é Brasília, a gente já viu, foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Então o que é que tem em Brasília para que ela seja reconhecida como um patrimônio cultural da humanidade, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, né, as cidades brasileiras que são reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade. Olha só, é o Centro Histórico, né, a localidade do Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, são 13 espaços no Brasil com esse título, então Ouro Preto aí devido ao seu conjunto arquitetônico. Nós temos aqui o Centro Histórico de Olinda, no estado de Pernambuco, então Olinda também com seu casario de origem colonial. Então nós temos aqui as ruínas de São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul, então aí nós temos o polo, né, jesuíta das missões. Nós temos também o Centro Histórico de Salvador, aqui na Bahia, então Pelourinho aí aparecendo, as suas ruas com a riqueza cultural, arquitetônica, enfim, paisagística. Nós temos o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, que reúne aí um acervo conhecidíssimo, expressivo, do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nós temos Brasília, tema da questão, né? Brasília aí que vai ser debatida no item. Nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que reúne, por exemplo, um acervo muito grande de obras de pinturas rupestres, tá? Então tem um acervo bastante interessante. Então nós temos ainda São Luís do Maranhão, com seu centro histórico, também que tem uma herança colonial portuguesa, os azulejos, os casarios de ordem, né, de origem colonial. O Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, mais uma vez Minas Gerais, já pela terceira vez aí pelo que me consta. O Centro Histórico da cidade de Goiás, né, no estado de Goiás, Goiás Velho. E então nós temos ainda a Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão, no estado de Sergipe, próxima a Aracaju. E nós temos o Rio de Janeiro, com suas paisagens, como diz aí o site, entre a montanha e o mar. E por fim, a 13ª, né, o 13º sítio assim tombado, é o Conjunto Moderno da Pampulha, em Minas Gerais também, e que, como Brasília, reúne exemplares do modernismo arquitetônico. Então veja, fiz aí uma apresentação para vocês dos 13 sítios, os 13 lugares que tem o tombamento do patrimônio cultural da humanidade. Então a questão pergunta sobre isso, né? A cidade apresentada, Brasília, foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Veja só, essa questão dá para desmoralizar logo a questão, né? Eu não vou fazer logo a resposta desmoralizando meio que o item, mas depois eu vou debater mais coisas, tá bom? Então o pessoal apressado já pode, né? Ai, já sei o gabarito. Então é uma questão que fala em patrimônio cultural da humanidade. E na letra A gente tem diversidade étnica brasileira. Já faz desconfiar, né? Esse brasileiro aqui não seria tão relevante para o patrimônio histórico mundial, né, da humanidade. Seria patrimônio histórico brasileiro, local, né? Então, veja, a letra B não fala nada que não seja brasileiro, né? Então, princípios do modernismo, digamos assim. Já a letra C traz o nacional aqui. Nacional brasileira dá no mesmo, né? Tradições locais da letra D, local, nacional, brasileiro. E do país, então veja que as letras A, C, D, E são variações do mesmo tema, né? Nós temos variações do mesmo tema que diria que o gabarito é a letra B. Numa abordagem meio suicida, assim, meio kamikaze. Não vou ler o texto, tá? Mas eu ia de B.
tá? O que é o gabarito oficial, inclusive. Né? Mas vamos discutir o porquê de mais coisas serem objeto aqui da nossa reflexão, tá? Para pegar esse item e estudar patrimônio cultural, para que na prova que você vai fazer do Enem, você tenha um conhecimento sobre o tema embasado. Então, veja só, Brasília é a primeira cidade moderna inscrita na lista do patrimônio mundial. Né? Veja que aqui no Brasil, a primeira cidade que pertenceu a essa inscrição foi Ouro Preto. Mas Ouro Preto não é uma cidade moderna, tá bom? Brasília é a primeira cidade moderna. O plano da cidade, idealizado por Lúcio Costa, segue os princípios básicos da Carta de Atenas, de 1933. Então, a Carta de Atenas de 1933 é um documento que lança as bases da chamada cidade funcional. A cidade funcional é a cidade proposta pelos modernistas, em especial pelo arquiteto urbanista Le Corbusier. Então, Le Corbusier pensa a cidade como uma cidade dividida como um corpo em que nós temos setores específicos. Esse projeto de cidade, inclusive, mais tarde vem a ser contestado pela arquitetura contemporânea, mas nesse momento a arquitetura modernista, em ruptura com o passado das cidades, prevê que a cidade seja dividida em setores. E eu estou dizendo justamente que é um projeto modernista que quer romper com a tradição da cidade, que reúne no mesmo espaço, no mesmo bairro, toda a diversidade do comportamento humano. Nós temos num bairro uma escola, nós temos num bairro comércio, nós temos num bairro moradia. Esse é o princípio da cidade tradicional. O que é que os modernistas pensaram? Vamos romper com isso. Só vai existir bairro residencial, só vai existir ali um bairro de comércio, um bairro de trabalho, eles não se misturam. Isso, naquele momento, o modernismo via como uma grande sacada, como uma grande mudança de perspectiva. Então, Brasília segue essas linhas setoriais, podemos dizer assim, bairro só disso, bairro só daquilo, como a questão, aliás, vai dizer, ó, vamos voltar aqui, ó, uma cidade estruturada em áreas, cada qual com uma função específica. É isso que eu estou falando aqui para vocês. A área monumental, onde se concentram os prédios da administração, a área residencial, a área agrária, a área de lazer, separadas por vastos espaços naturais que se comunicam pelo traçado das grandes vias. Então a gente vai ver, por exemplo, que urbanistas contemporâneos como Yangel vão debater que esse tipo de cidade é uma cidade hostil ao pedestre, por exemplo, que tem que caminhar muito, é uma cidade feita para o automóvel, para o deslocamento em veículo. Isso torna, por exemplo, a travessia a pé extremamente cansativa, perigosa, né? Já que os espaços ficam na sua, digamos assim, maioria desertos, uma cidade perigosa. No caso de Brasília, o calor, imagine esse deslocamento a pé durante o dia. Então, os arquitetos contemporâneos vão rechaçar essa ideia, por exemplo, de cidade moderna, que é criada pelo Le Corbusier, junto com arquitetos como o Lúcio Costa, e aqui no Brasil também, além do Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer. Tá? Então a gente está aí debatendo alguma coisinha sobre arquitetura moderna, arquitetura da tradição, né? Essa cidade toda interligada, essa cidade, como a gente conhece a cidade que não é planejada, né? Uma cidade que você tem ali uma esquina que tem um açougue, na outra tem um bar, ali tem um prédio residencial, tem uma escola, ou seja, tem toda a existência da cidade materializada ali naquele bairro. Aquele bairro é o microcosmos da cidade. Já numa cidade modernista, há esses setores, né? E o pessoal de Brasília, obviamente, que mora em Brasília e está vendo esse vídeo, vai compreender mais claramente o que eu estou falando. Já outras pessoas vão ficar assim, não, como assim tem um bairro só de loja? Como é que tem um bairro só de residência? Não faz sentido. Ainda que algumas cidades tenham, de fato, bairros mais residenciais do que outras, tá? Então, e outros, né, bairros são mais de comércio, como por exemplo o centro. Mas enfim, então vamos ver aqui o que é que a questão apresenta para a gente de relevante também ainda nessa leitura. Ele diz o seguinte, ó, a cidade apresentada, Brasília, foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade porque mescla populações e sotaques ilustrativos da diversidade étnica brasileira. Ah, Deco, mas esse brasileiro aí eu acho que podia ser para o mundo representativo. Tá bom, ainda que você não anulasse o brasileira, o texto não fala que Brasília tem essa mescla de populações e de sotaques que ilustram a diversidade étnica brasileira. Ainda que Brasília tenha como capital do país, ela chame, né, ela agregue políticos, por exemplo, de diferentes regiões. Nós sabemos que durante a Constituição de Brasília, vários nordestinos, os candangos, foram para lá, mas não é por essa razão que Brasília está sendo tombada, foi tombada, com um patrimônio cultural da humanidade. Inclusive, eu coloquei aqui também para a gente ver, ó, que para serem incluídos na lista de patrimônio
mundial, os lugares, né, os sítios, como ele diz aí, precisam ter algumas características, né? Então devem ter um valor universal, tá vendo? Universal excepcional, e atender a pelo menos um dos 10 critérios de seleção. Como o site está traduzindo, tá, gente? Vão existir alguns errinhos aqui, tá? Critério de seleção, por exemplo, não é eu, não, é um, só que ele leu o um como I, né? Ele traduziu para eu. Então, olha só, então, para representar a obra-prima do gênio criativo humano, por exemplo, Aleijadinho, né, em Congonhas, a arquitetura das igrejas em Ouro Preto. Número 2, para exibir o intercâmbio importante de valores humanos ao longo de um período ou tempo, tá vendo? Então, esse intercâmbio de valores humanos. Então, a gente tem aqui uma tradição cultural, até que poderia ser a tradição cultural, né, essa diversidade cultural, étnica, se isso fosse marca de Brasília. Mas não é isso que o texto diz, tá? O texto diz porque é uma cidade modernista. Ela preserva princípios arquitetônicos e urbanísticos originados no modernismo. Gabarito verdadeiro, de novo, aí comprovando. Letra C, sintetiza valores cívicos e políticos definidores do patriotismo político nacional. Nada a ver nessa questão. O patriotismo brasileiro não interessaria o patrimônio cultural da humanidade, tá bom? Em Brasília não sintetiza valores cívicos e políticos que definem um patriotismo nacional. Essa letra é totalmente delirante, né? Vou nem entrar no mérito aqui, porque nenhuma cidade vai ter isso como marca específica. Nossa, a cidade é marca do nosso patriotismo, do nosso caráter cívico. Meio delirante. A letra C. Promove serviços turísticos e produtos artesanais representativos das tradições locais. Não se diz isso no texto. Quer dizer, Brasília tem um rico serviço turístico. Não necessariamente, né? O texto não entra nessa direção. Brasília não seria uma cidade conhecida por sua exuberância dos pontos turísticos, né? A própria cidade em si é atração pela arquitetura modernista, etc e tal, mas no texto também não fala desse critério. E letra E, Brasília foi reconhecida como patrimônio cultural, né, da humanidade porque protege acervos documentais e imagéticos, ou seja, ela guarda dentro de seus prédios um acervo documental, entendeu? Papéis antigos, textos antigos, que são, é o que teria, por exemplo, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Se não conhece, a Biblioteca Nacional é famosa, né? Essa foto aí da Biblioteca Nacional é famosa, né? O próprio Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, que também tem uma exuberância, podemos assim dizer, a própria exuberância da construção, mas também dos livros, né? Então poderia, por alguma razão, a letra E se aplicar a espaços que protegem acervos documentais, né? E imagéticos, como o museu, por exemplo, do cinema, alguma coisa parecida, reveladores da trajetória das instituições do país, também muito local, né? Isso não interessaria ao mundo como patrimônio da humanidade, tá bom? Então tá aí mais uma questão da nossa playlist de cultura e artes. Se você não conhecia o canal, se inscreve aqui, porque o canal Linguagem em Questão é aquele canal que te entrega toda semana uma questão nova do Enem comentada. Valeu? Então beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.